Opa, pessoal, como é que vamos aí? Tudo beleza? Vocês desculpem aí essa forma, aliás, não forma, né? Porque é informal de falar com vocês, mas eu vou falar num assunto que exige concentração, seriedade, um assunto sério, né? Essa forma inicial, ela não reflete a necessidade da concentração, da seriedade, da compenetração no assunto, né? Então, hoje nós vamos falar sobre mediunidade e a importância da mediunidade no centro espírita. É isso que nós vamos defender aqui ao longo desse trabalho, não com minhas ideias, né, mas com as ideias, os ensinamentos que a gente encontra nas obras básicas e complementares do Espiritismo, que, na verdade, são expressões do Evangelho do Cristo e são, vamos dizer assim, revelações do Evangelho do Cristo, né? Portanto, o Espiritismo é a revelação da revelação cristã, né? Por quê? Porque a revelação cristã ela teve que se utilizar de símbolos, né? De parábolas, de ensinamentos que não estavam nítidos para o pessoal de lá, então é a revelação da revelação cristã. O Espiritismo é a revelação da revelação cristã. Então, é, são assuntos bastante sérios, né? Isso que nós vamos falar, não é assunto para brincadeira, mas nós demos essa introdução aí mais simpática, mais alegre e tal, no sentido de ser alegre, de ser fraterno, e não de não ser sério. Não, sério, sim, nós somos, e compenetrados, sim, também, nos temas, né? Então, antes de mais nada, vamos pedir a Jesus para nos ajudar a expor o tema, escolher as palavras certas, a raciocinar certinho, para que tudo dê certo. Senhor Deus, Pai de infinito amor, bondade, sabedoria, Tu que sois a causa primária de todas as coisas, a inteligência suprema e a suprema bondade, a suprema justiça, o supremo amor. Nós vos pedimos que nos inspire e que esse trabalho represente um serviço que nós prestamos em seu nome, Senhor Deus. Fazer com que Senhor Jesus nos inspire, que os seus emissários, Dr. Bezerra de Menezes, Paulo de Tarso, Pedro, Maria de Madalena, Maria de Nazaré também nos ajudem, Elias Sobreira, Irmã Dulce, os trabalhadores bondosos, caboclinhos, pretos velhos, que são espíritos que perdoaram seus algozes e estão na luz. Que todos possam nos ajudar e nos inspirar. Assim seja. Bom, então, pessoal, como eu estava dizendo, nós vamos falar aqui sobre a importância dos trabalhos espíritas, né? Porque uma casa espírita ela precisa ter trabalhos, senão não tem sentido, né? Ela tem estudos e tem trabalhos, né? Uma pequena observação é o seguinte: quando a gente vai para uma instituição espírita, ou um grupo espírita, pode ser um grupo espírita, ele pode nem ter sede, mas funciona, né? É uma união fraternal de pessoas com o objetivo de aprender a mensagem espírita cristã e de colocar em prática os ensinos da moral cristã, né, que estão dentro do Espiritismo, que fazem parte do Espiritismo. Então, essa é a grande finalidade da casa espírita, né, fazer com que a gente aprenda o Evangelho na teoria e na prática, tá certo? Então, o que a gente quer esclarecer aqui é o seguinte, que há uma necessidade de se cumprir todo o processo espírita. Ou seja, toda a atividade espírita precisa estar presente na casa, né? Assim como algumas atividades civis também, porque a casa espírita é uma entidade civil, né? Então tem que submeter aos regramentos civis também, né? Mas nós vamos concentrar o nosso tema hoje na questão espírita, certo? Então, vamos, em primeiro lugar, começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10º, né?
capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vai servir de motivação para a nossa exposição aqui. O capítulo 10, ele se refere a bem-aventurados os que são misericordiosos, certo? E aqui a gente tem reconciliação com os adversários. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aquele contra os quais guardam rancor, de onde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. Ok. Então, ele diz mais adiante: o espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e assim menos livre para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Essa lição é suficiente para a gente compreender o seguinte, que existem obsessões, né? As obsessões, a gente tem a atuação maléfica e persistente dos espíritos que exercem sobre outros espíritos desencarnados e também sobre os encarnados. Então a gente vê muitas pessoas obsidiadas, né? No Livro dos Médiuns, Allan Kardec fala sobre a mediunidade, sobre a obsessão. E ele mostra, aqui no caso do Livro dos Médiuns, ele classifica em três tipos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Então, no caso da obsessão simples, trata-se de uma ação que o espírito exerce sobre o encarnado, dominando as faculdades mediúnicas do encarnado, né? Então, o encarnado ele quer se comunicar com um espírito amigo, né, qualquer, e o obsessor não deixa. Ele se apresenta no lugar do espírito que é chamado, né? Uma observação a respeito dessa expressão que eu usei, chamado. Está havendo até muita polêmica no Espiritismo a respeito de se evoca ou não se evoca os espíritos. Ora, uma coisa é a evocação que Allan Kardec fazia, né? Que ele chamava os espíritos, tanto os espíritos orientadores, guias espirituais, quanto os espíritos sofredores, os espíritos que faziam mal, inclusive, né? Para pesquisar. Então, o trabalho de Allan Kardec ele era um trabalho de amor próximo, sempre foi, né? Cristão, mas ele tinha o intuito de investigar a realidade do mundo espiritual. E aí, depois dessas pesquisas, ele nos legou os ensinos, as descobertas, né, as leis do mundo espiritual na codificação kardeciana. Então, essa era a missão dele. Nós, de certa forma, a gente evoca os espíritos, porque os espíritos podem se comunicar tanto espontaneamente quanto sob evocação, ou seja, a gente chamar um espírito determinado, certo? Emmanuel, ele recomenda que a gente dê prioridade à espontaneidade na prática mediúnica. Por quê? Porque aquela evocação específica, ó, vou evocar tal espírito para pesquisar, né? Tanto o espírito evoluído quanto o espírito sofredor, ou o espírito que pratica o obsessor, né? Então, aí Emmanuel diz, ó, esse tipo de evocação direta, né, com o intuito, ele não diz isso, mas nós subentendemos, com aquele objetivo de Allan Kardec, de fazer pesquisa e tal, e ter a prática da mediunidade prioritariamente como evocação, a gente não deve fazer. E eu acho que Emmanuel está certo. Entendeu? Aí disse, mas por que Allan Kardec não disse isso lá naquela época? E ao contrário, ele até recomendou evocar os espíritos, inclusive para evitar mistificações, porque se você deixar muito livre assim a espontaneidade, então vem qualquer espírito, vamos dizer assim,
e da comunicação à vontade. Mesmo com toda essa observação de Kardec, nós entendemos que nós somos espíritos, que a nossa faixa evolutiva, a nossa muito diferente da de Kardec. Kardec está muito mais avançado do que a gente, entendeu? Então, claro, a gente faz o trabalho da mediunidade pela misericórdia de Deus, não é pelos nossos méritos. Nós não temos méritos suficientes para doutrinar o espírito, para convencer o espírito de abandonar uma obsessão. Não, a gente faz porque a gente tem assistência espiritual, né, superior, que dá essa moral para a doutrinação dos espíritos, né? Então, nós somos favoráveis, sim, a gente seguir a recomendação de Emmanuel, sim. Aí eu sei que muita gente vai me acusar, vai dizer que eu estou errado, porque eu estou indo contra Allan Kardec. Não, não é contra. Isso é porque precisou essa explicação, né, de que a nossa tarefa é uma tarefa humanitária, prioritariamente. A gente pratica a mediunidade para ajudar, para diminuir a dor do próximo, né? E esse projeto não é nosso, é dos espíritos bons, dos espíritos superiores, que eles querem praticar o evangelho, querem praticar a compaixão, o amor próximo. Então, nós nos disponibilizamos de sermos auxiliares e intermediários desses espíritos, que eles são os donos do projeto, né, da mediunidade, né? Então é isso. Aí a gente vai e a gente evoca, certo? A gente evoca, que inclusive seguindo até a orientação de Allan Kardec, no início do desenvolvimento da mediunidade, a gente evoca o nosso guia, o nosso anjo de guarda, e a gente evoca. A gente evoca até na prece, quando a gente está em casa fazendo nossa prece, a gente ora e essa oração é uma evocação do nosso anjo de guarda, né? É uma evocação segura, vamos dizer assim, porque se a gente faz com humildade, com a intenção de aprender, de se corrigir dos nossos defeitos, o anjo de guarda ele vai nos ajudar. Então, o espírito evocado é o anjo de guarda, né? Nos centros espíritas, a gente vai estudando o espiritismo, o evangelho, a mediunidade, vai praticando o bem, né? Com a campanha do quilo, com a visita ao hospital e tal. E aí a gente, no momento adequado, e às vezes até com orientação ostensiva mesmo dos espíritos, a gente funda uma reunião mediúnica, né? E aí a gente evoca, mas a gente evoca através da prece. Quando a gente inicia o nosso trabalho, aí a gente faz a nossa prece, pede a ajuda de Deus, evoca o nome de Deus, pede a ajuda de Deus, né? Pede a presença de Deus, embora eles estejam em toda parte. Ou seja, a gente faz isso mais para a gente melhorar a nossa sintonia e capturar a mensagem dos emissários de Deus, né? Dos bons espíritos que são emissários de Deus. E a gente pede a ajuda deles. Que a gente não está evocando, a gente está pedindo a ajuda dos guias espirituais. E, na verdade, quem está ajudando eles somos nós, não eles a nós, né? A gente pede ajuda assim para sintonizar. Então, existe uma evocação no nosso trabalho. Mas a gente evita, ó, eu quero falar com o Santo Agostinho para tirar dúvidas sobre a filosofia dele. A gente não faz esse trabalho, né? Vamos chamar Einstein para tirar dúvidas sobre a teoria da relatividade, que tem alguns pontos aí que existem novas ideias. Não, a gente não vai chamar Einstein para isso, né? Então, a gente pede a ajuda dos bons espíritos, aqueles que Deus quiser e que Deus determinou para nos dar assistência para o trabalho de ajuda, trabalho humanitário, né, na reunião da mediunidade. Então, aí a gente faz essa evocação, que é, na verdade, a prece, certo? Eventualmente, nós podemos captar alguma mensagem espontânea, né, ou algum fato que a gente verifique com o trabalho da desobsessão, do desenvolvimento da mediunidade, espontaneamente havendo a, a manifestação que seja instrutiva para a gente registra, armazena, examina e, se for o caso, a gente divulga, né? Tudo bem. A questão da aprendizagem, da pesquisa, da investigação, ela não zerou. Existe, certo? Mas normalmente é uma questão mais passiva. A gente observa,
né? A gente pode gravar as comunicações para observar melhor, para aprender, para pesquisar, né? Mas a gente não evoca no sentido de pesquisa. É um trabalho mais residual, esse trabalho de pesquisa que a gente faz. Ele é importante também, né? Um trabalho de raciocinar, de analisar as comunicações dos espíritos. Claro que se vier um espírito com mensagens contraditórias, absurdas, aí a gente vai doutrinar o irmão, a gente vai orar por ele, vai tratar com amor, de forma humanitária e pedir aos bons espíritos para esclarecer o irmão e tal, né? E nem por isso a gente vai romper com ele. Se ele vier de novo, a gente conversa, somos irmãos e tal. Deus é que sabe. Mas a gente sabe que se ele só vier para enganar a gente, então a gente vai mostrar a ele que ele não nos engana. Porque nós estudamos a mensagem dele, estudamos a codificação kardeciana, estudamos os livros psicografados por Chico Xavier e outros livros confiáveis. Nós fazemos parte de grupos de centros espíritas, a gente estuda em conjunto até com outros centros espíritas, né? Então, a gente pode ser enganado? Pode, mas é mais difícil, porque a gente está alerta, né? Alerta sem tensão, sem, eita, vamos enganar, não sei o quê, sem essa, vamos dizer assim, sem essa neurose, né? Que também não é isso, né? Não é isso, a gente está trabalhando, vê alguma coisa ali, examina, aprende, compara, e vem muitas lições maravilhosas, né? A gente faz a comparação com os fundamentos do Espiritismo, com os ensinamentos é, que vêm através do Chico Xavier, e bola para frente, né? Mas vamos voltar aqui. Então, a obsessão simples, ela é assim: alguém vai querer se comunicar com outro espírito, mas se apresenta o obsessor. O obsessor toma conta da mediunidade. Só que essa mediunidade não é só praticada lá no centro espírita, é em casa também. Você diz, poxa, esse espírito só está aqui é, insistindo comigo, me acompanha em todo canto, onde eu vou ele aparece, vamos dizer assim, né? Na hora que eu vou meditar, lá está aquele espírito ali e o objetivo dele é perturbar mesmo, é querer me dominar de alguma maneira, né? Querer criar perturbação. Às vezes a gente não percebe, às vezes terceiros percebem, né? Então, mas a gente mantém a nossa consciência, a gente não se deixa enganar, aí e nem se deixa dominar totalmente, assim, né? Alguma coisa involuntária a gente faz, mas opa, não vou fazer isso que não é certo, e às vezes a gente percebe que é induzido por terceiros desencarnados. Aí a gente se mantém consciente, né? E a cura da obsessão simples é o Evangelho, a ida ao centro espírita, o passe, a leitura do Evangelho, a reforma íntima, que é a mais importante, né? A transformação interior, a melhoria dos nossos hábitos, a gente vai ver já já no livro dos médios, né? Então essa é a cura. E orar pelo espírito, ter paciência, não ir no domínio dele, orar por ele, pelo nosso irmão, né? Ir para uma reunião de desobsessão, pedir ajuda ao centro, né? E pronto. Isso aí, com o tempo, com a paciência, a gente consegue se libertar e com a ajuda dos bons espíritos, né, na verdade. Agora, tem a fascinação. A fascinação já é um domínio que é assim, o espírito ele revela, entre aspas, algumas coisas, transmite mensagens, às vezes pomposas, né, com a linguagem complexa, às vezes, muitas vezes, com o nome de alguém famoso e que não é, né, aquela entidade, com o intuito de enganar, né, de induzir a pessoa ao erro. E o médium obsidiado fica fantasiado, ele fica encantado com aquele erro, com aqueles erros, e às vezes até absurdos, que se diz, e a capacidade de discernimento dele está como que paralisada. Então é a fascinação. É uma situação difícil, porque você não conta com muita ajuda da vítima, né? Mas você tenta despertar. Quando você leva para uma reunião evangélica, ela diz: ah, discordo, ele está falando mal de mim, isso aqui está me humilhando, isso aqui é comigo, não sei o quê. Então é uma situação meio anormal, né? E que tudo que é crítica direta ou indireta
ao ensino do espírito que é errôneo, né? Qualquer lição moral ele toma a mal, porque ele acha que está criticando ele e está humilhando ele, né? Alguma coisa desse tipo. Aí, é, aí o que, que acontece? É uma situação complexa, né? Da obsessão por fascinação, tá certo? Então, é possível cuidar? É, mas normalmente a base para curar a obsessão da fascinação é a intervenção de um terceiro que tenha moral sobre o espírito, né? Que tenha superioridade moral e que induza ao afastamento do espírito, mas a evangelização do médium obsidiado tem que ser feita, né? Evangelização na teoria e na prática, tá certo? Isso aí é importante, mas é como Allan Kardec disse, muitas vezes é bem complexo, né? E por fim, Allan Kardec ele fala sobre a subjugação, né? Então, no caso da subjugação, é como se fosse um jugo, ou seja, o espírito ele domina também a vítima e faz a vítima executar coisas, às vezes até que a vítima não quer, né? Por exemplo, que é um movimento, é uma escrita, às vezes a pessoa escreve, né? O médium às vezes escreve de subjugado, o obsessor ele bota ele para escrever em todo canto, até nas paredes, né? Às vezes a pessoa subjugada ele joga no chão, ele faz a pessoa ter gestos que a pessoa não queria, né? No caso de Allan Kardec ele cita o exemplo de um senhor que tinha mais ou menos idade, né? Que o espírito fazia coisas ridículas. Ele se ajoelhar, ele beijar o chão, né? Ele se ajoelhar diante de uma jovem que ele não tinha nenhum interesse por ela, mas para ser ridículo e pedir em casamento, nem a jovem tinha interesse, nem ele tinha interesse, mas o espírito fazia isso para ridicularizá-lo. E ele tinha consciência disso, né? Veja que ele fazia coisa contra a vontade, mas ele não tinha consciência. Então era um jugo, né? Uma obrigação, obrigado a fazer uma coisa para o espírito definir. A mesma coisa também é o pensamento. Às vezes ele quer pensar numa coisa, quer ter uma opinião, mas o espírito impõe também. É um tipo de subjugação também. É também uma desobsessão um pouco complexa, mas não tanto. Por quê? Deixa eu fechar aqui. Mas não tão complexa, por quê? Porque o encarnado, muitas vezes, ele mantém a consciência, certo? E ele quer se livrar daquele incômodo, né? Então, ele vai procurar ajuda. Mas, às vezes, existe uma mistura também, né? Uma subjugação misturada um pouco com fascinação. E aí também o espírito, ele cria aqueles engodos, aqueles sofismas para ele não ir a um centro espírita, não receber passe, não assistir reunião, né? Não fazer o trabalho do Cristo. Então também tem essa mistura também. Às vezes os tipos não são tão isolados assim, caixinhas, né, totalmente separados dos tipos. Às vezes existem características mistas, né? Então, enfim, esse é o problema da obsessão, né? Um problema que a gente precisa cuidar. Por quê? Porque, segundo Allan Kardec, é o maior obstáculo ao bom desempenho da mediunidade, tá certo? Dos trabalhos da mediunidade. Agora, vamos dar uma olhadinha aqui a respeito de alguns tópicos, né? É, por exemplo, a questão da cura. Tem um caso aqui que Allan Kardec fala sobre umas senhoras que os espíritos eles obsidiavam elas e queimavam a roupa delas, né? Rasgavam, queimavam e tudo mais. E aí elas foram lá falar com Allan Kardec ou mandaram alguém falar. E aí a resposta veio aqui, ó. O que essas senhoras têm de melhor a fazer é orar aos espíritos, seus protetores, para que não as abandonem. Não lhes posso dar nenhum conselho melhor do que lhes dizer, vamos prestar atenção, que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas, examinando se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Veja só. Então, o espírito, além da oração ao anjo de guarda,
pedindo uma assistência ao anjo de guarda, que também fizesse um exame de consciência, de comportamento, né? E esse exame ele consistiria em verificar se a pessoa praticou o amor ao próximo e a caridade. Por quê? Porque são princípios de toda a moral do Cristo, de toda a moral, né, desde os profetas e tudo mais. Então, amar o próximo como a si mesmo e praticar a caridade. Aí ele esclarece melhor. Não me refiro à caridade que consiste em dar e distribuir, mas à caridade da língua, porque infelizmente elas não sabem conter as suas, nem demonstram por atos de piedade o desejo que têm de se livrarem daqueles que as atormentam. Bom, então é isso. Na verdade, elas andaram com a língua falando mal de alguém, né, que prejudicou esse alguém, desencarnou e começou a persegui-los. Mas vocês vejam que o primeiro remédio que os espíritos recomendaram foi a prece, em seguida o autoconhecimento, né? Ou seja, a avaliação de si mesmo, do seu próprio comportamento, tendo como parâmetro o amor e a caridade. Então, o nosso parâmetro é esse, e a gente vai pensar se o nosso comportamento está bom ou não está ante o objetivo, ante o padrão do comportamento perfeito, que é a caridade, né? Então, a gente vai nos comparar ao parâmetro perfeito. Aí a gente vai encontrar, opa, estou fora do parâmetro nisso, nisso, naquilo, a gente vai se conhecendo, né? E se corrigindo. E você vê que a palavra caridade tem um sentido amplo. Aí aqui ele diz mais: entretanto, se consegue melhorar-se, seus anjos da guarda se aproximarão e a simples presença deles bastará para afastar o espírito mau. Então, assim, à medida que a pessoa vai se transformando moralmente, os espíritos bons vão se aproximando, vão tendo melhor afinidade e a obsessão ela se acaba, né? Então, ele diz aqui, ó, as imperfeições morais dão ensejo à ação dos espíritos obsessores, e o meio mais seguro de nos livrarmos deles é atrair os bons pela prática do bem, praticamente repetindo aí o que a gente já falou, certo? Os espíritos bons só assistem os que os ajudam mediante os esforços que fazem por melhorar-se. Vai lá, bora. Então, é isso aí, é a melhoria moral, né, comportamental que faz com que a gente trabalhe a desobsessão. E é por isso que nós temos aquele livro, você que está aqui, ó, livrinho aqui, ó, Transformação Moral. Não é um único livro que fala sobre reforma íntima, mas eu acho esse livro aqui, é o livro de Jussara Korngold, que está nessa nova publicação aqui, nessa nova edição, ele dá orientações muito práticas, objetivas, fáceis da gente colocar em prática para o autoconhecimento e a transformação moral. A gente tem disponível aqui para quem tiver interesse, tá certo? Muito bom. E eu acho, inclusive, que os centros espíritas deveriam dar cursos de transformação moral com base nesse livro. Dentre outros, mas com base nesse livro aí, que são mesmo que aulas, né? Então, orientar os seus seguidores, os seus frequentadores na transformação interior, né? Na reforma íntima. Então, isso é o melhor caminho para a desobsessão. Mas vamos para frente para a gente chegar lá também outras conclusões aqui. Ah, vamos ver aqui. Ó, no item 244, Allan Kardec diz o seguinte: diante do período da obsessão, é de se perguntar se não é lastimável que ao alguém se torne médium.
Não é a faculdade mediúnica que a provoca? Afinal, a obsessão constitui uma prova de inconveniência das comunicações espíritas? Nossa resposta é fácil e pedimos que a meditem cuidadosamente. Ou seja, já que existe obsessão, então não vamos trabalhar a mediunidade. Vamos esquecer a mediunidade. Vamos ver o que Allan Kardec diz. Não foram os médiuns nem os espíritas que criaram os espíritos, mas, ao contrário, foram os espíritos que fizeram que houvesse espíritas e médiuns. Né? Então, a gente não tem domínio se a gente vai ter ou não ter mediunidade. É alguma coisa que vem naturalmente. Os espíritos provocam o surgimento dos médiuns. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, é claro que há espíritos desde que há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exerceram influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Os espíritos se comunicam e influenciam a humanidade desde sempre e sempre exercerão essa influência. Né? Faculdade mediúnica não lhes é mais do que um meio de se manifestarem. Em falta dessa faculdade, eles se revelam de mil outras maneiras mais ou menos ocultas. Seria errôneo, pois, acreditar-se que os espíritos só exercem sua influência por meio de comunicações espíritas ou, escritas ou verbais. Essa influência é permanente, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos ou neles não creem, estão expostos a sofrê-la, sofrer a influência dos espíritos, né? Como os outros, e mesmo mais do que outros, porque não tem como contrabalançá-la. Ou seja, todo mundo sofre influência espiritual dos desencarnados. Todo mundo sempre sofreu, sofre ou recebe essa influência e vai ter sempre. Isso é uma lei natural. Não precisa nem ser espírita para que os espíritos exerçam sua influência e se comuniquem, às vezes diretamente, pela escrita, pela palavra, às vezes pela intuição, tal. Isso aí sempre vai ter, né? É, essa influência, tal. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Eis aí a questão. Né? A mediunidade é um meio para o espírito, um meio de se fazer conhecido. Se ele é mau, sempre se trai, por mais hipócrita que seja. Pode-se, pois, dizer que a mediunidade permita-se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra, e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e realmente faz muito mal. Bom, por aí vai. Então, eu acho que aqui já é suficiente. A escrita, ou a manifestação mediúnica, né, como um todo, faculta o meio de nos assegurarmos quanto à natureza dos espíritos que atuam sobre o médium e de combatê-los, se forem maus, o que se consegue com mais sucesso quando se chega a conhecer os motivos da ação que desenvolvem. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si, no espiritismo incluindo aí a prática da mediunidade, né? Não está no espiritismo em si, visto que ele pode, ao contrário, servir-nos de controle e preservar-nos do risco que corremos incessantemente à nossa revelia. Então vocês vejam que a prática da mediunidade, as reuniões mediúnicas, né, bem estruturadas, elas são importantes. Para quê? Para a gente saber quem é que está nos cercando, dia a dia, quem é que está nos observando. Né? Eles se revelam. Aí a gente vai saber. E assim nós vamos poder nos defender melhor, mesmo que a gente seja vítima de obsessões, de influências negativas e tudo mais. Aqui tem um livrinho do Chico Xavier, psicografado do Chico Xavier, que é Desobsessão, de André Luiz. Deixa eu ver se eu acho aqui a frase. Se não achar, eu sei decorar, vou dizer para vocês. Mas aqui no início, Emmanuel fala. Aqui eu acho que é André Luiz que diz que é interessante, é importante os centros espíritas terem uma reunião de desobsessão, no mínimo, para atenderem aqueles espíritos que atacam a casa, tá certo? No mínimo.
É claro que você pode estender essa ação desobsessiva e de caridade para outras pessoas, até para outros grupos, para pessoas, às vezes, que estão lá no outro lado do mar, no outro lado do mundo. A gente tem ajudado, né, à distância. Então, qual a conclusão disso tudo? Vocês vejam que a prática da mediunidade, ela sendo orientada pelos princípios espíritas, o livro dos médios, pela codificação, pelos livros coreografados por Chico, pela moral cristã, né, pela constância, pela seriedade, pela humildade, pela caridade. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante e indispensável. Toda casa espírita é preciso que tenha a reunião mediúnica bem estruturada. O estudo do Evangelho, o estudo do Espiritismo, do Livro dos Espíritos e tal, da codificação, né, das mensagens psicografadas pelo Chico, tem que ter. Isso aí é fundamental. Né? Por quê? Para você se defender. Você vê, tem casas espíritas aí que não tem. No passado, teve até um diretor espírita que colocou que mediunidade é um risco para a casa espírita, é o calcanhar de Aquiles. Ou seja, se você não tem mediunidade, então você está protegido. O raciocínio dele foi o inverso do de Allan Kardec. Né? Ou seja, se você não tiver reunião mediúnica, você vai continuar tendo a presença dos irmãos obsessores, daqueles que atacam o espiritismo, e você não sabe. Não sabe assim conscientemente. Né? Você não conversa com eles para eles revelarem quem eles são e para você poder se prevenir melhor. Quais são as intenções, quais são as estratégias, muitas vezes eles dizem. E aí, se você deixa uma casa espírita sem reunião mediúnica, aí você vai condená-la a desaparecer, ela vai minguando. Isso nós temos experiência, nós conhecemos algumas casas espíritas que estão minguando, porque há anos atrás as diretorias elas não quiseram implantação de reuniões mediúnicas. Né? Então, a mediunidade é necessária, é importante para você ter uma casa construída sobre a rocha, firme, vem as tempestades, a ventania, o vendaval, e ela se mantém de pé firme, é preciso que ela tenha, acima de tudo, a moral cristã, que é ali que se pratique e todos tenham compromisso com a moral cristã. Estudo do Evangelho, estudo do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, as mensagens, as obras do Chico, no mínimo, né? E outros médiuns sérios também. Prática da mediunidade, da desobsessão. Prática do amor próximo. Visita ao hospital, campanha do quilo, enxoval, lanchinho para os pobres, evangelização dos pobres, evangelização dos presos, assistência social. Então é preciso ter seriedade, moral cristã, estudo do Espiritismo e do Evangelho, trabalhos mediúnicos bem orientados, assistência social, amor próximo. É bem feita e inteligente, bem feita de forma inteligente para ajudar o próximo, da melhor forma possível. Se não é perfeito, a gente faz como pode, tá certo? Mas aí sim você vai ter a casa fundada sobre a rocha, certo? Se você vai tirar, não, porque minha opinião é que não deve ter mediunidade aqui. Meu velho, você está condenando a sua casa a se extinguir. Sua casa espírita ela vai definhando. Você tem que conhecer os espíritos que estão atacando sua casa. Você vai conversar com eles para se defender. A casa e as pessoas. E o objetivo, a estratégia principal, seguir a moral do Cristo e estudar o Espiritismo, praticar o bem. Abração para todos vocês. Muito obrigado, Senhor Deus, pela inspiração, pela assistência. Se seja.